Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Web Debra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, pessoal, eu já quero convidá-los a poder nos seguir em nossos canais digitais. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente sempre traz novidades, novas lives, conteúdos importantes de como a Abra Software vem se posicionando nesse momento de transformação, nesse momento de inovação, tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram, fica o convite para que vocês nos sigam. A gente também está gravando essa apresentação e ao final vai ser disponibilizado para vocês poderem compartilhar com os times. Para quem não teve a oportunidade de participar com a gente, o link, né, com o vídeo da gravação vai ficar à disposição. Outro ponto importantíssimo, nossos times já estão no chat à disposição de vocês, para que vocês interajam com a gente, havendo dúvidas, né, vamos abrir para o final para tirar as dúvidas ao vivo. É importante a participação de vocês. Bom, pessoal, como vocês já sabem, são muitas novidades, nós gostamos de antecipar essas novidades. Vamos ter um lançamento de um evento importante para parceiros na semana que vem, o Microsoft Inspire, mas nós trouxemos algumas novidades em relação a alguns dos principais produtos da Microsoft, que faz parte de uma família de produtos que vem impactando e mudando o dia a dia, né, com soluções de baixa codificação ou nenhuma codificação, e também a família de bases de dados para que a gente tenha, né, um dashboard e consiga explorar bem essas informações através de um dashboard, um cockpit bem interessante. Eu não vou trazer nenhum spoiler, não. Já estou vendo eles aqui online. Queria trazer para falar com vocês, apresentar para vocês o Reinaldo Roxo e o seu time. Reinaldo, boa tarde, prazer ter você aqui com a gente. Eu sei que você trouxe uma série de novidades. O Microsoft Fabric já vem impactando muito, mas passo aqui o palco virtual para você compartilhar com a gente. Excelente apresentação. Poxa, Fabi, obrigado pela introdução. Realmente é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. E o que você disse é muito importante. Nós aqui temos a responsabilidade de estar à frente das inovações, de sempre compartilhar isso com aqueles que já são nossos clientes, com aqueles que ainda não são. Já te adianto que estão perdendo tempo, deveriam ser. E é o seguinte, hoje o papo que a gente vai bater aqui é justamente sobre o Fabric. É um lançamento que a gente tem essa obrigação moral de trazer para o mercado e para todos no geral, tudo aquilo que é novidade da Microsoft é aquilo principalmente que pode, de alguma maneira, facilitar o nosso dia a dia. E se vocês prestarem bastante atenção, logo o título dessa apresentação já fala muito por si só, né? Então a ideia é que a gente consiga tornar os seus dados ainda mais valiosos com o Microsoft Fabric. Avançando aqui, agora, a gente vai conhecer um pouco das pessoas que vão conversar com a gente. Eu trouxe realmente meu time todo, como você bem disse. Hoje estamos eu, o Sidney e o Maurício aqui. Cada um tem uma participação a fazer, mas sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Antes de eu dizer mais qualquer coisa, Fabi, que eu queria entender. Você está me ouvindo bem? Está tudo certo? A imagem está aparecendo? Está tudo tranquilo? Estamos ouvindo perfeito aqui, ótimo. Beleza. Muito obrigado. Então, vamos fazer o seguinte. Pode passar para o próximo slide, por favor. Ótimo. A gente tem uma pequena agenda para abordar hoje, para que a gente pudesse estruturar isso de uma maneira mais interessante, para que ficasse mais simples de vocês acompanharem. Então, primeiro eu quero compartilhar com você um pouco. O primeiro item disso é o que nós ouvimos dos nossos clientes. E quando eu digo nós, não é só a Abra Software. O que a Microsoft também ouviu, que nos fez chegar onde a gente chegou. Depois, a gente vai apresentar um pouquinho do Microsoft Fabric, dizer qual é o objetivo dele, como ele foi pensado, qual é o intuito dele, onde ele se encaixa em todo o ecossistema que já existe. Depois a gente vai falar das capacidades dele propriamente ditas, aqui ele veio ao mundo, né, o que ele usa. Depois o Sidney vai compartilhar com a gente aqui um pouco de como ele funciona na prática, teremos uma demonstração dessa solução. Depois o Maurício vai comentar com a gente um pouco de como ele é comercializado, o que a Microsoft imagina, como ele vai constar nas nossas listas de preço, como vocês podem ter acesso a eles. Depois a gente pode deixar um pequeno espaço aqui para perguntas e respostas e a gente vai deixar aqui alguns links e alguns materiais para que vocês também possam começar a utilizar essa solução aí dentro da casa de vocês, para que todo mundo tire o benefício disso tudo, né? Então, sem mais delongas, avançando para o ponto número 1, o que de verdade nós temos ouvido do nosso cliente, né? Passando para os próximos slides, aqui,
Os desafios que a gente encontra em análise de dados, eles são diversos, né? Aqui a gente trouxe principalmente 4 pontos principais, que eles são aqueles que resumem bem o nosso dia a dia. Então, trabalhando com dados aqui desde 2007, praticamente, na minha carreira, eu sempre percebi que existe um grande desafio entre você equilibrar essa necessidade que as pessoas têm de acesso ao dado com governança, principalmente ultimamente, que tudo é muito low code ou no code, tudo é muito self-service. Então, como eu faço? E o dado certo está chegando na pessoa certa, que não há vazamento, que não é nada disso, né? Esse é um primeiro grande desafio. Como é que a gente faz para escalar, né, esse acesso aos dados? A gente tem muita solução legada, são bancos de dados legados, aquilo que vem compondo a nossa história organizacional. Não pense que só vocês passam por isso, nós também passamos. Então, a gente vive num processo de inovação constante. Como é que a gente consegue aumentar essa escalabilidade enquanto a demanda de dados cresce? Também é um desafio, né? Os nossos hardwares são limitados, o nosso uso de nuvem ainda é limitado por conta do custo. Então, como a gente faz para acelerar esse tipo de processo? O terceiro desafio é, com essa demanda de self-service, cada um tem o seu dado, cada um tem a sua verdade, são muitos sistemas diferentes, são muitos silos de dados diferentes. Como é que eu faço para que a companhia tenha uma única versão da verdade, uma única fonte de verdade, para que todo mundo se conecte no mesmo lugar e assim a gente consiga tomar decisões melhores, né? E aí, por fim, mas não menos importante, é justamente essa promessa que a gente tem de análise de dados, né? A gente vem prometendo, enquanto parceiros de vocês, enquanto parceiros Microsoft, que agora todo mundo é data-driven, todo mundo vai tomar decisões baseadas em dados, todo mundo vai ter um analytics na ponta da mão, dos dedos ali, na palma da mão. Power BI é simples, é fácil, é legal, mas tudo bem. Como é que a gente entrega essa promessa, tendo em vista que os nossos recursos eles são limitados? E ainda assim pensando em governança, pensando em segurança, pensando em todos esses próximos pontos, né? Então é justamente aí, pessoal, que eu preciso apresentar para vocês esse nosso novo componente, essa nossa nova solução, que é o Microsoft Fabric. Então, enquanto a gente avança aqui para os próximos slides da apresentação, a ideia é que agora eu consiga apresentar para vocês o Fabric e dizer o que ele é. Passando para o próximo também, aqui a gente já começa a entender um pouquinho melhor o que a Microsoft imaginou com essa solução. Então, a ideia do Microsoft Fabric é como se ele fosse um one-stop shop. É que você tivesse, de fato, uma única console para integração de dados, engenharia de dados, análise de dados em tempo real, data science e BI. Tudo isso num único lugar, sem que você precise comprometer privacidade, segurança. Então, a ideia é que de um único lugar, de uma única fonte, que você já está acostumado a mexer, porque vocês vão perceber depois na demonstração do Sidão, nada do que eu falar aqui para vocês vai ser novidade, nada do que vocês virem vai ser muita novidade. É tudo uma solução que você já está meio acostumado a utilizar, bastante acostumado a mexer. Então, a ideia é que a gente consiga disponibilizar para vocês, através dessa solução, uma única fonte de verdade, onde estarão todos os seus dados analíticos, de maneira segura, e que te permita democratizar insights, garantindo também o seguinte, que você consiga ver o que de melhor o seu time já tem, tudo isso numa única solução aí, pessoal, e de um jeito simples, num modelo comercial facilitado e tudo mais. Avançando para o próximo, a gente tem uma ideia melhor de componentes, né? Então, se eu for pensar, aqui pode avançar para o próximo, por favor. Pensando numa ideia de componentes, eu consigo ter uma ideia muito boa de tudo aquilo que já tem dentro do Microsoft Fabric, né? Então, é uma plataforma de fim a fim, e a ideia é que ela te permita ter acesso a tudo isso, fazer integração de dados. Lembra todo aquele discurso que a gente vem entregando nos últimos 5 anos, dizendo o seguinte, pessoal, vamos ter calma, que o Power BI é ferramenta só para visualização de dados e tudo. Isso começa a mudar agora. Então, a ideia é que essa ferramenta, o Fabric, ele possa entregar tudo isso para vocês de uma vez. Então, desde a integração de dados, engenharia de dados, vocês vão ver que tem outros nomes ali embaixo, né? Então, quem vai ficar com a responsabilidade de fazer integração de dados? Data Factory. Quem vai ficar com a responsabilidade de engenharia, Data Warehouse, Data Science e Real-Time Analytics? O Synapse. Então, quem vai continuar com essa responsabilidade de BI?
o Power BI. Ele vai continuar sendo a ferramenta que te permite fazer aí a sua criação de relatórios, dashboards, indicadores e tudo mais. A ferramenta mais nova que a gente tem é o Data Activator aqui, eu não quero mencionar muito dele agora, depois o Maurício vai comentar um pouquinho dele com a gente, mas o que é mais importante vocês saberem é que o que vai fazer a base de tudo isso é o que estamos chamando de One Lake. Esse é o principal conceito por trás de tudo o que a gente vai compartilhar com vocês agora. Então, a ideia é que tudo isso seja unificado. Aqui eu estou falando de SaaS, então quem tentou usar o Synapse, quem já usa o Synapse hoje, já sabe, o Synapse é PaaS, né? Então você vai lá no Azure, contrata e dá tudo certo. A ideia do Fabric é que ele seja SaaS. Então muitos daqueles trabalhos que a gente precisa ter de parametrização, de configuração, de escalabilidade, tudo, isso fica para o lado, isso fica de lado. Estamos falando aqui de uma solução SaaS, com segurança, com governança, com poder computacional, storage, e com modelos de negócio aqui, né? Então, passando para o próximo aqui, de tudo que eu disse para vocês, esse é um desenho que vai mostrar para a gente, então, beleza, o que é o Fabric de verdade, né? Ele é uma solução SaaS. O que isso significa? Significa, bom, primeiro que ele é um software como serviço, então você vai ali alugar o seu software e você vai pagar somente por aquilo que você usar. Isso torna ele mais eficiente no custo, né? Você não precisa ficar se preocupando tanto com o espaço de armazenamento, com um monte de detalhes que a gente precisa se preocupar quando a gente fala ali de Azure de uma maneira geral, né? Ele é simples de usar porque ele é baseado em tudo aquilo que vocês já usam hoje. Vocês vão perceber no momento em que a gente chegar na etapa de demonstração que vai parecer que vocês estão mexendo em Power BI. É muito simples de usar. Tanto que você pode ver que é a mesma interface do Power BI do Microsoft 365. A ideia é que você chega nem a horas, para que você, ainda assim, gere esse pequeno desprendimento de conhecimento teórico de TI. Né? A ideia é que você não precise também ficar gerenciando infraestrutura. Totalmente escalável. Então, pessoal, aqui é que se você está usando o Fabric hoje, mas no fim do mês você não quer usar mais, você desabilita ele, você desativa, isso otimiza o seu custo, te dá escalabilidade. Eu estou usando um, daqui a pouco eu quero usar dois, também é simples de fazer. Se a gente pensar em segurança, a gente sabe o quanto a Microsoft tem investido, o quanto a gente vem pensando e entregando soluções novas de segurança. A gente tem o Purview, a gente tem Data Loss Prevention, a gente tem o AD por trás de tudo isso, o Azure AD, fazendo a gestão das credenciais, e a segurança vai ser unificada. Os mesmos direitos de acesso, eles vão flutuar entre os lakes, entre as tabelas, entre os arquivos, em tudo, vai tudo flutuar. E a acessibilidade eu não preciso nem comentar muito, vai funcionar em qualquer computador, vai funcionar através do web browser, lógico, tem alguns pequenos pré-requisitos, claro, tem alguns pequenos pré-requisitos, mas eles são pequenos, no fim vocês vão perceber que é basicamente como utilizar aí um Power BI. Para a gente mergulhar um pouquinho mais nas capacidades, eu vou pedir para que sejam avançados 2 slides aqui, para a gente avançar nas capacidades do Fabric, né? Quais são as principais capacidades dele, o que a gente vem pensando para o Fabric em si. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que ele é uma solução que ele é centralizado no Data Lake. Então, quando está dito ali que a ideia é que você possa alinhar suas equipes dentro de uma única fonte de verdade com governança, aqui a gente está falando justamente dessa orientação da solução focada no Lake-Centric. Ou seja, vai tudo ficar baseado numa espécie de Data Lake, daquilo que a gente já está acostumado, e tem algumas facilidades que vocês vão perceber ao longo da demonstração. E na continuidade aqui disso que a gente está demonstrando, que é ainda mais simples do que um Data Lake comum. Centro de engajamento para todos os usuários. Então aqui, pessoal, está diretamente ligado na facilidade de acesso, na facilidade de uso. Então, se a gente pensar que é uma interface já conhecida, que é uma interface já comum para nós, isso acelera muito a adoção. Isso diminui justamente aquele tempo que a gente leva para aprender uma tecnologia, isso, né? E aí você vai conseguir atingir essa ideia de democratizar os insights. É você permitir o acesso não só aos dados, mas a várias ferramentas que vão garantir com que o teu usuário ele extraia o melhor daquilo que tem na mão dele de um jeito que ele já sabe mexer.
e sem perder, e sem tirar o olhar, sem tirar o nosso foco ali na governança e na segurança. Então, a governança e a segurança é um ponto constante, desde o controle de acesso aos dados, até o controle de acesso do usuário, até a monitoria disso. Quem já usou o Power BI sabe que o monitoramento e a auditoria era um ponto mais chatinho de mexer, né? Era mais complexo. Você tinha que ir lá na console do Office 365, lá na parte de segurança e compliance e tudo. A partir de agora, não mais. Isso tudo fica dentro do próprio Power BI. É mais simples de você controlar quem está fazendo o quê, quem está acessando o quê, quantas etiquetas de confidencialidade você tem, quantos foram compartilhados, quais são as principais atividades, tudo isso de um único lugar, com muita simplicidade, entregar aí os pilares de governança do seu Power BI, né, e do seu Fabric de uma maneira geral. Avançando para o próximo, aqui para a gente mergulhar um pouco mais profundamente em cada um desses tópicos, quando eu digo que o alinhamento das equipes possa eliminar essa taxa de integração. Quantos de nós aqui já não iniciou um projeto de dados, um projeto de análise dos dados, que tem várias fontes, tem várias opções diferentes de você buscar o dado. E aí você tem que ficar trabalhando em medição, você tem que ficar contratando, às vezes, soluções de terceiro, ou aumentando o escopo de atuação, isso é muito, muito ruim, né? Então, a ideia é que a gente possa, com o Fabric, eliminar essa taxa de integração. Quantas outras vezes uma análise de dados ela não leva mais tempo do que ela deveria, justamente por conta do nível de aprovação que você precisa, da quantidade de pessoas de TI que você precisa envolver, da quantidade de sistemas diferentes que você precisa navegar. Essa é a ideia da gente estar facilitando todo o armazenamento desses dados, sejam eles grandes, sejam dados menores, com o OneLake. Esse é o nome. Daqui a pouco a gente mergulha um pouco mais sobre o que é o OneLake, mas a base fundamental de todo o Fabric, ele está focado justamente no OneLake. E aí diminuir a curva de aprendizado também através de uma simples interface para a gente garantir a adoção, dando a todos a oportunidade de trabalhar sempre com dados acurados, com dados governados, com dados certificados, com dados... Se eu seguir e avançar para o próximo, Fabi, só confirma para mim, a voz está indo bem ou está falhando? Pode seguir, está para ouvir bem. Legal, obrigado. Então, entrando um pouquinho mais aqui no OneLake, o que é o OneLake? A visão é que ele seja quase como o OneDrive, só que em vez de pensar em documentos, é dados. Então, em linhas gerais, o OneLake, ele é como se fosse o OneDrive para que você possa armazenar ali dentro todos os dados que você tiver. A ideia é justamente essa, tão simples quanto isso, e fica de dentro da própria console do Power BI. Antes da gente ver, eu gostaria que fosse avançado para o próximo slide aqui também, para a gente poder discutir um pouquinho mais do que é essa arquitetura pensada aqui para o Fabric e como o OneLake se comporta, né? Então, aqui a ideia é o seguinte, imagina que todos esses componentes de cima, eles são os componentes aqui do Microsoft Fabric. Data Factory, Data Warehouse, Real Time Analytics, Power BI e Data Activator. Pode avançar para a próxima animação, por favor. Imagina que você tem um processo para ser feito de integração de dados em engenharia. A partir do momento que você começa um processo desse, que você vai começar através de um notebook de Spark, ele vai passar por um processo computacional serverless, normal, padrão, sem que você precise configurar uma VM, nem nada disso. E no final, quando você finalizar a extração desses dados, ele vai armazenar esses dados todos no OneLake. Pode avançar para a próxima, por favor. A mesma coisa vai se repetir com praticamente todas as próximas extrações e próximos trabalhos que você fizer. Pode avançar para o próximo também, por favor. Então, todos esses processamentos, eles vão acontecendo de uma maneira paralelizada, e eles são armazenados num único formato. Qual que é o formato de armazenamento padrão do OneLake? É o Delta Parquet. Ele é um formato meio open source, é de padrão aberto, todo mundo conhece, todo mundo já sabe usar em processos analíticos, e o grande diferencial da gente ter isso dentro do Fabric está justamente na ideia de você não precisar
porte. Então, se eu resolvo criar uma visão 360 de clientes usando Spark dentro do Fabric, a partir desse momento, tanto esse mecanismo de ingestão de Spark, quanto esses dados de cliente 360 que eu criei, eles ficam tudo no OneLake. Para que qualquer outro usuário no futuro que queira se valer e utilizar disso que eu criei, ele consegue, sem se preocupar com import, export, né? E todos os mecanismos do Fabric, eles foram otimizados para trabalhar no formato Delta Parquet. Então, tudo aquilo que é Delta Parquet já está nativo para trabalhar dentro do Fabric e te permitindo aí ter uma performance otimizada. E é um modelo de compartilhamento aí universal e global para todo o seu tenant, ele é baseado no tenant, e assim aplicando todos os mecanismos de segurança que você já conhece. Então, se você precisar criar um nível de um padrão, isso é possível de se fazer dentro da solução do Fabric. Pode avançar, por favor. Pode avançar para o próximo, e aí a gente consegue ainda assim manter tudo dentro do mesmo lugar, criando os relatórios com o Power BI. Então, a ideia principal de quando a gente diz em democratização de insights, permitir acesso a várias ferramentas poderosas, é o que a gente quer no final? Aumentar a agilidade analítica, ou seja, não sei quantos de vocês chegaram a trabalhar com o Synapse, mas ficar garantindo as permissões ali, ficar buscando dados de fora, isso diminui um pouquinho a nossa agilidade. A partir do momento que a gente, não estou tirando aqui o mérito do Synapse não, pessoal, ele ainda é uma ferramenta muito poderosa, que trabalha de maneira diferente do Fabric, e que ainda dá para, e que a gente vai continuar usando por bastante tempo. É que mais agilidade do que com o Synapse a gente tem com o Microsoft Fabric, essa é a ideia. Que você consiga manter essa definição de acesso baseado na função do usuário. Então, esse aqui é um cientista de dados, esse aqui é um analista de dados, esse aqui é o cara que constrói relatório. Tudo isso é simples de você fazer e segmentar o acesso baseado na credencial dele. E aqui, ainda assim, você vai conseguir permitir com que os analistas e as pessoas, elas consigam utilizar o conhecimento que elas já têm em ferramentas que elas já conhecem num único lugar, entregando, assim, uma colaboração ainda mais segura dentro de um único ambiente, de um ambiente mais governado. Enquanto a gente avança aqui para o próximo, a ideia é que não só a gente pense nessa produtividade, não só nisso, mas com segurança e com governança. Então, a ideia é que você consiga continuar tendo uma visão única e total sobre todos os seus ativos de dados. Então, a ideia é que você possa ter indicadores de quem está consumindo o quê, de onde esse dado veio, para onde esse dado vai, você ter uma total governança sobre o seu ativo de dados, reduzindo o esforço necessário para que você controle esse tipo de coisa. Então, quem já usou o Azure Purview sabe, através dele a gente consegue ter o Data Lineage, a gente consegue ter o catálogo de dados, várias outras funções. Isso continua no Purview, isso não pretende sair de lá nesse momento. Serão associadas ao Fabric ao longo da sua própria evolução, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho melhor de como isso funciona. E a ideia é que a gente consiga também integrar com outras soluções existentes, prevenindo também os usuários não autorizados de acessar aquilo que ele não pode acessar, né? E mantendo o controle. Enquanto a gente avança para o próximo, aqui vai ter uma ideia um pouco mais interessante, distribuída entre funções e versus ferramentas, né? Então, se a gente pensar no perfil do engenheiro de dados, o que ele vai ter à disposição a partir do momento que você decidir adotar o Fabric? Ele vai ter dentro de uma única console, sem necessidade de você ficar fazendo replicação de dados, movimentação de dados. Ele vai ter numa única console a possibilidade de criar pipelines de dados, de criar bancos de dados, de criar armazenamento de dados, de trabalhar com dados em tempo real dentro de uma única console. Né? E isso o engenheiro de dados. Se a gente pensar no cientista de dados, que é a pessoa que trabalha com machine learning, a pessoa que trabalha com Python, trabalha com outras tecnologias, ela pode permanecer na mesma plataforma que o engenheiro estava antes. Então, trabalhando em modelos customizados, trabalhando mais rapidamente, ainda que dependa de se ela depender, então, de algum processo criado pelo engenheiro, é ainda mais fácil, porque a plataforma é a mesma. Lembra?
Está tudo hospedado dentro do OneLake, ou criado dentro de um Lake House ou de um Warehouse dentro do próprio Fabric. A ideia é justamente que seja uma solução única. Quando a gente passa para o analista de dados, aqui ele ganha a possibilidade de trabalhar com tudo aquilo que já foi criado antes dele. Aonde estão? Não, está tudo na mesma plataforma. Vocês já deram acesso para ele, é muito mais simples. Ele simplesmente abrir o Power BI, acessar as coisas que estão no OneLake e criar a sua análise. E a partir disso, ele pode servir o cidadão que a gente chama de Power User, que é esse Data Citizens, né? Como se fosse o cidadão de dados, a pessoa normal, ela consiga, ainda assim, abrir o seu Power BI e fazer novas criações baseado naquilo que já foi disponibilizado para ela através de todas as etapas anteriores, né? E no fim, aquela pessoa que são os guardiões dos dados ali, eles conseguem manter a visibilidade, o controle e a governança, tudo dentro de uma única plataforma. Então, pessoal, o que é importante deixar claro para vocês é que são alguns pontos. Primeiro, o Fabric, ele é uma solução nova da Microsoft, vai ficar disponível em SaaS. Segundo, ele foi pensado para ser simples e de rápida adoção, para que qualquer pessoa dentro da sua organização tenha condições de trabalhar do jeito que ela já conhece, do jeito que ela já sabe, do jeito que ela já gosta, para trabalhar ainda mais rápido. E terceiro, a gente está numa fase de testes, todo mundo aqui consegue testar. É muito importante manter tudo isso na mente, até porque a gente vai continuar mantendo aqui governança, controle e segurança em cima dos nossos dados. Então, tendo em mente que o OneLake é a base de tudo e a casca de visualização é muito parecida com a do Power BI, eu queria convidar agora o Sidney para que ele mostrasse para nós um pouco de como é a experiência da interface dessa solução que eu tanto falei até agora. Então, Sidney, você fica bem à vontade para interromper a apresentação a hora que você quiser e trazer para nós aqui um pouco de como essa tela se comporta aqui, para a gente poder dividir com todo mundo que está assistindo um pouco dessa interface toda. É com você agora, Sidney. Só lembrando que você ainda... Agora sim, Sidão, perfeito. Opa. Obrigado, a palavra é sua, tá bom? Obrigado, Roxo, pela introdução. Obrigado, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos a essa live. O Power BI, o Microsoft Fabric, né, ele veio meio que centralizar, como o Roxo disse, todas essas soluções que levam o usuário a fazer esse tratamento do dado e até levar a uma apresentação através de um relatório, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela no Microsoft Fabric para vocês visualizarem. Está aparecendo para vocês? Ok. Tá certo. Essa aqui é a tela inicial do Fabric, tá? O Fabric, ele tem uma aparência bem similar ao próprio Power BI, até para facilitar o trabalho de quem já trabalhava com Power BI antes. Ele integrou, então, alguns recursos que antes eram exclusivos do Azure ou de algum licenciamento local, por exemplo, SQL, nessa parte de tratamento de dados. E essa aparência, então, esse layout que ele traz, similar ao do Power BI, ele veio, então, para trazer essa facilitação. Então, aqui no layout, a gente consegue encontrar, então, os botões que também eram pertencentes ao próprio Power BI, ou então a linha Microsoft, né, que são os atalhos para as demais aplicações. Nessa tela inicial, a gente tem aqui a apresentação do Power BI, do Data Factory, Synapse Data Engineering, Synapse Data Science, Data Warehouse e o Real Time Analytics. Onde que a gente passa, então, a trabalhar com os recursos separados? Quando a gente entra, então, em cada um dos recursos, é possível entrar neles até por essa tela mesmo, ou vindo por aqui, que é a console aqui de navegação. Vou navegar aqui, então, para a tela do Power BI. Como vocês podem, então, visualizar, o Power BI ele é muito similar ao que ele ainda era, mudou algumas questões de layout, cores. A Microsoft fez essa alteração até para trazer o Fabric posteriormente, mas aqui na tela do Power BI a gente continua visualizando também o atalho dos aplicativos da Microsoft, o link da página inicial de navegação, o hub de dados, questão dos aplicativos aqui, as análises de métricas, e aqui embaixo também tem os workspaces, o meu workspace. Então, para o Power BI e também para os outros recursos, ele vai continuar bem similar ao que já era antes.
pouco mais abaixo a gente tem aqui os acessos recentes. Em cima a gente tem as recomendações de acesso, que são os recursos que a organização compartilhou com o usuário, né, ou com aquele grupo de usuários, ou então aqueles recursos que o usuário ali do Fabric ele tem acessado frequentemente. Então eles ficam então no mesmo lugar que eles eram antes. Passando um pouco para baixo, a gente tem então aqui o Data Factory. Data Factory ele é uma solução que ele foi projetado para trabalhar com fluxo de ingestão de dados, com pipelines de dados, para que houvesse para que houvesse o ETL, né, que é a extração, carregamento e transformação desse dado. Perdão, extração, transformação e carregamento desse dado. Então, através dessa console, o usuário ele vai conseguir então fazer a conexão com a base de dados que ele precisa fazer o tratamento, apontar as transformações que ele precisa fazer, criar as pipelines para que essas transformações venham a ser realizadas. Descendo um pouquinho mais para cá, a gente tem o Data Engineering. Data Engineering, ele também tem a console bem similar ao restante, né? A Microsoft ela traz bastante em seus aplicativos uma forma de facilitar a navegação dos usuários através da aplicação. Então, aqui pelo Data Engineering, a gente consegue trabalhar com a criação e visualização dos lagos de dados, né, que são os lakehouses, trabalhar com blocos de anotações, trabalhar também com os trabalhos de pipelines, importação de blocos de notas, blocos de anotações, para que os seus trabalhos venham ser executados dentro do Data Engineering. Para o Data Science, que são os usuários aí que trabalham com learning, também a console ela é bem amigável, tem a opção aqui de treinar os modelos e salvar esses modelos para que o trabalho de Data Science venha a ser, então, feito com bastante excelência e com bastante facilidade também. E está o console de DW. Por aqui também é possível criar o DW, né? Criar o Data Warehouse, fazer a amostra desses Data Warehouses, que são as visualizações, e trabalhar também com as pipelines para que essas visualizações venham a ser realizadas. Abaixo também, assim como os outros consoles, tem a parte de acessos feitos recentemente, né? Que é para facilitar aí a visualização e o trabalho de quem tem o costume de utilizar a plataforma. Vou chegar agora, então, para falar um pouco do Real-Time Analytics, que é onde encaixa a parte da demo. Aqui, por esse atalho, a gente consegue, então, trabalhar criando os bancos de dados em KQL, fazer as consultas desses conjuntos de dados que foram trabalhados, criar os eventos de streaming para fazer a conexão e a extração desse dado para dentro do banco de dados. Tudo é feito através dessa console. Assim que é feita com cada um dos itens, eles ficam também disponíveis nesse histórico de visualização, né, os acessos recentes. Também indica que os acessos que o usuário tem feito com frequência para fazer os trabalhos aí do seu real-time. Eu vou então aqui navegar para dentro do workspace, onde tem um trabalho já de real-time criado, para que vocês possam visualizar como que fica salvo dentro do workspace. Quando o trabalho de real-time em qualquer uma das outras consoles ele é criado, ele fica, se ele não for centralizado em um workspace, ele vai ficar espalhado no meu workspace. Então, para facilitar a gestão, segurança, compartilhamento de acesso, tem um workspace que pode ser criado através da console, igual era feito no Power BI antigamente, no serviço. Então, por aqui também é possível criar um workspace para que todos os dados trabalhados, né, seja no real-time, seja no DW, seja no Lakehouse, eles fiquem centralizados, então, num workspace. Por aqui, então, a gente consegue visualizar o banco de dados que foi criado, a gente consegue visualizar o link para o relatório que foi criado, as consultas e o streaming de eventos que também foi criado aqui. Para a criação, a Microsoft deixa esse botão, que é o botão novo, e que tem centralizado todos os itens que são relacionados nesse caso aqui, ao Real-Time Analytics, ou relacionado a cada console. Sempre vai ter esse botão novo aqui para fazer essa criação. A criação, por exemplo, do banco de dados, que é o que aparece aqui, ela foi feita também por aqui. É possível dela ser feita também através da console inicial do real-time. E assim que o banco ele é criado, nós temos a opção de ativar o armazenamento do dado que é armazenado neste banco de dados no OneLake.
que é onde o console que o Roxo falou, onde os dados vão ficar centralizados e disponíveis para acesso dos usuários na organização com permissão, que vai facilitar, então, o acesso para que eles façam a criação dos seus próprios relatórios. Enquanto vai carregando aqui, aqui, então, a gente tem a árvore de criação do database, temos as tabelas, que nesse banco de dados foram criadas 2 tabelas, elas estão sendo carregadas aqui, está um pouco lento por conta da conexão da internet. Mas em um instante a gente já vai conseguir visualizar. E essa primeira console que vai ser aberta aqui, ela vai trazer um resumo de como que esse banco de dados está se comportando, as consultas que já foram realizadas, o volume de dados que tem armazenado. Mas no instante que ele está concluindo aqui o carregamento. Bom, pode ser devido à conexão com a internet aqui, que está um pouco lenta, mas eu vou retornar aqui, gente, para continuar então fazendo a demonstração. O banco de dados, então, na hora da criação do banco de dados, que é possível ser feita a ativação do OneLake, para que os dados fiquem, então, disponíveis para os demais usuários fazerem, então, essa visualização. Não consegui carregar aqui o banco agora, mas dentro do banco de dados a gente tem os tipos de consulta. As consultas elas podem ser feitas em linguagem KQL, que é a linguagem que esse banco foi criado, pode ser feita também através da linguagem SQL, que for mais fácil, mais conhecimento do usuário que estiver trabalhando com esse banco de dados, ele pode utilizar, pode salvar essas consultas, e essas consultas também podem vir a ser utilizadas para criar o conjunto de dados que vai dar origem ao relatório. Deixa eu verificar se ele faz o carregamento aqui agora, para eu demonstrar para vocês uma das consultas. E a consulta é bem similar às consultas que são feitas hoje no Synapse Analytics, que é aquele de você clicar no link, fazer a seleção, e ele carrega automaticamente aquele código de consulta sem que o usuário precise fazer a digitação do código. Bom, realmente não foi possível fazer o carregamento aqui agora, mas isso não vai impedir que a gente faça uma visualização aqui do poder que tem o Microsoft Fabric, né? O Microsoft Fabric, então, esse aqui é o workspace que eu tenho criado com os dados para essa demo que eu fiz agora. Posteriormente, a gente vai compartilhar os links com os dados e o passo a passo para fazer essa demo também para os usuários que quiserem, então, experimentar. E eu vou, então, apresentar aqui para vocês o relatório que foi criado. Esse relatório foi feita a criação de um banco de dados do KQL. Esse banco de dados ele foi conectado com o Event Stream, e esse Event Stream está apontando para a fonte de dados que está presente no Blob Storage do Azure, e ele está, então, atualizando aqui em tempo real. Então, o Event Stream vai na fonte de dados, que é o Blob Storage, faz o armazenamento desse dado no nosso OneLake, né, através do banco de dados KQL, e ele traz para cá para o relatório, então, a atualização em tempo real. A configuração dessa atualização em tempo real ela pode ser feita através da própria página do relatório, onde há uma customização a ser feita antes pelo administrador do próprio workspace, né, para permitir que essa atualização aconteça. O período que essa atualização pode acontecer, e aqui a gente consegue, então, programar se essa atualização ela vai acontecer em tempo real ou não. E é o interessante, é um dos poderes aí do Microsoft Fabric, que é trazer que é através desse Real-Time Analytics, trazer dados aí em tempo real para vocês. Bom, aqui então finaliza a demonstração. Roxo, vou passar para você de novo. Aliás, para o Maurício, né, agora. Maurício, a palavra está com você, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Cid. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Legal, obrigado, Fabi. Pessoal, ficaram alguns pontos para eu cobrir.
e é super rapidinho mesmo. Então, a ideia é falar um pouquinho em cima do que o Roxo já comentou alguns pontos, o Sidney acabou de demonstrar outros, e aí eu acredito que cabe bem para a gente usar os últimos minutos aqui para pergunta e resposta, que eu vi que tem bastante coisa aqui, eu não vi se todas já foram respondidas. Mas, basicamente, Sid, você consegue avançar o slide, por favor? Basicamente, o que eu estou comentando aí, pode passar mais um. Aí, legal, obrigado. Então, quando a gente olha para essa coluna da esquerda aí, que são os recursos em Public Preview, o Roxo já cobriu de alguma forma, né? A parte do Fabric que a gente já consegue usar no Power BI, que também está em preview ainda, mas que dá para a gente usar através de teste, foi exatamente o que o Sid acabou de mostrar para a gente. E conforme a gente está vendo essa coluninha da direita aqui, a gente tem outros 3 itens, eu diria que até dá para dividir em 2 aqui para ser mais rápido, que são bastante relevantes porque a gente está entendendo a respeito dessas novidades, né, do que a Microsoft está trazendo com o Fabric. E basicamente, né, para não me estender demais, em que consistem ou para que servem? O Data Activator, que é esse primeiro que aparece aqui, ele, fazendo uma analogia aqui, na Bíblia da Microsoft, ela diz que analisar dados é agir sobre eles, né? Eu tenho que tomar ações em cima deles. Isso já foi bastante desmistificado, não é nenhuma novidade. Mas, de maneira objetiva, quando é que o Data Activator pode ser interessante para mim? Imagina que eu consigo reduzir consideravelmente o tempo de fazer qualquer integração entre componentes, gerar qualquer integração entre os componentes do Fabric, os componentes de dados, os componentes que a gente viu aqui, no code, sem código. Então, a ideia é que com o Data Activator, a gente já vou falar um pouquinho aqui de 3 opções, a gente consegue, através das opções, obtenção de dado, deixar uma camada de monitoramento de condições e até através de triggers mesmo, que são os mesmos gatilhos, muito similar ao que já existe no Power Automate, mas aqui imagina que já pronto e plugado, até como o Roxo falou no começo também, para soluções de dados dentro desse ambiente. Então, a ideia com o Data Activator é que imagina que, ao invés de eu desenvolver código, que às vezes pode ser caro, pode ser lento, em alguns aspectos vulnerável, eu consiga, com uma experiência no code, capacitar, por exemplo, o analista de negócios a conduzir ações automaticamente a partir de dados. Eu consigo detectar, monitorar dado em tempo real, notificar quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando a gente fala de detecção de padrões específicos, enfim, uma vez que eu tenho um comportamento avaliado, qualquer coisa diferente daquele comportamento, ele consegue entender, né, que saiu dos padrões e gerar algum tipo de alerta. Tangibilizando isso, imagine situações, vou ser bem ilustrativo aqui, mas mais para a gente pensar mesmo, imagina um departamento financeiro, por exemplo, eu consigo gerar um alerta se um determinado cliente está com atraso de pagamento, e usar esse mesmo alerta, não o mesmo alerta em si, né, mas usar a mesma ferramenta, a mesma solução, para também gerar um alerta, por exemplo, para o time de vendas, caso esse mesmo cliente que está inadimplente comigo faça um novo pedido, né? Então, até para eu evitar o tempo de tentar colocar esse pedido em sistema, receber uma informação, ou passar na análise de crédito, enfim. Então, a gente consegue automatizar muitos desses processos, usando o Data Activator, e como eu falei, aqui é no code, eu consigo fazer tudo isso clicando em botão. Então, eu vou ter um prompt lá, uma telinha específica para eu trabalhar através do Obter Dados, onde eu vou lá e insiro, né, de onde eu vou coletar esses dados. Eu tenho também uma tela de gatilhos, que, como eu falei, é idêntica da solução do Power Automate, onde eu crio lá os fluxos, e tem também muito trabalho de detecção de métricas que eu já deixo pronto, ou seja, eu crio condições e ensino para ele que tudo que for diferente daquilo, ou seja, se ultrapassou determinado valor de processamento, qualquer coisa que eu esteja monitorando, eu consigo gerar um alerta para que ele me avise em tempo real. Talvez o Data Activator dentro desses recursos seja o que mais a gente vai conseguir ver ganho mesmo, no sentido de quanto tempo eu levo para fazer uma integração usando, né, sem ele, e quanto tempo eu consigo, quanto tempo eu ganho, perdão, usando o Data Activator. Como eu falei, ele tem, né, as 3 formas, então basicamente para cada uma das que eu for optar, ele vai me dar lá eu tenho uma carinha, uma tela mesmo que é totalmente nativa, um comportamento muito parecido com o que a gente já tem do Office. Então eu tenho, as instruções são claras, eu não preciso
vasculhar muita coisa, nem digitar código. E basicamente ele é o que eu tinha comentado, né? A gente o Data Activator vem para automatizar boa parte desses processos que hoje a gente ainda só consegue fazer manuais no que diz respeito a soluções de dados. Então, para conectar uma coisa com a outra, para gerar determinados alertas, uma coisa que eu teria que criar do zero, o Data Activator já traz, usando inteligência artificial. Então tudo que ele faz tem correlação com os meus dados, com o que eu uso, desde logo, imagem, identidade visual, tudo isso ele vai usar para quando for gerar insights, no sentido de conectar os componentes dentro do Fabric, como a gente viu agora. E os últimos 2 itens, que são aqui os da direita, eu até vou falar talvez em uma tacada só, para a gente ganhar tempo, que é o Copilot, né? Na verdade, o Copilot já não é uma solução nova, a gente vem falando de Copilot para outras soluções também, principalmente para ferramentas do Microsoft 365, do Office, né? O que talvez vai ter o que vale destacar quando a gente pensa aqui, ele vem separado, por exemplo, né? Tem a ferramenta Copilot para o Fabric, existe para o DAX, que o Roxo também cumpriu aqui, estava entre os itens que o Roxo cumpriu, e para o Power BI, que a Microsoft está chamando de FU. O que é basicamente a diferença das 3 coisas? O Copilot, como a gente já viu, né, inclusive outras lives, é o Roxo quem conduz esse assunto aqui na Brasoftware, enquanto ele é literalmente um copiloto, me ajudando, me dando insights de como eu crio, o que eu faço, quando a gente pensa para o Fabric, em que ele vai me ajudar, me dando insights de como é que eu conecto uma solução na outra, como é que fica mais rápido trabalhar com uma solução, né, conectando uma solução a outra, eu consigo trabalhar com coisas do tipo, pedir ajuda, né, como num chat GPT, por exemplo, né, lá dentro do Copilot, pedir ajuda para ele me ajudar, por exemplo, a desenvolver um código de inserção via iToken com Power BI Embedded. Então, se eu quero contratar uma solução do Power BI, preciso desenvolver um código para fazer essa inserção, o Copilot do Fabric vai me ajudar a fazer essas integrações entre as soluções. Enquanto que, quando a gente pensa para DAX e para o próprio Power BI Full, o que muda é o seguinte: o Copilot para DAX me ajuda especificamente com fórmulas, né? Então, quando eu estou escrevendo linguagem lá e tenho alguma dúvida, ou eu estou escrevendo alguma que está dando algum erro e não está conseguindo avançar, ele vai me gerar insights específicos para a linguagem DAX. E quando a gente pensa no Power BI, que até ele vem com a insígnia full aqui, é basicamente porque aqui ele vai me ajudar até mesmo na parte de criação do gráfico mesmo. Então, para determinado assunto que eu estou criando ali um indicador, que gráfico é mais eficiente ou né, faz mais sentido eu usar para aquela ação, enfim, ele acaba sendo um copiloto de uma forma geral para a criação do meu dashboard, né, para eu trabalhar de maneira generalista no Power BI. Vai desde, né, ele pega um pouquinho do que a gente falou, seja de linguagem, seja de conexão, mas principalmente para a parte de criação dos dashboards mesmo. Então, a respeito das soluções novas, o que a gente tem é isso. Como o Roxo comentou no começo também, a gente ainda, por estar em preview, a gente ainda não tem, por exemplo, valores, eu não vou ter, por exemplo, custos específicos da solução, mas tem alguma coisa que dá para nos ajudar a nos basear muito. Tá? Ou seja, dá para a gente ter um paralelo muito grande. O Power BI trabalha de forma muito semelhante, perdão, Power BI não, o Fabric trabalha de forma muito semelhante ao Power BI, no sentido que diz respeito a licenciamento, a modelo de contratação e etc. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, o responsável, né, ou seja, onde é que fica hospedado lá o Fabric, vai ser sempre tenant, né, é o ambiente mesmo, então é o tenant que hospeda a solução, para que eu use, para que eu tenha um recurso lá dentro. Eu contrato o Fabric através de uma capacidade, para quem já tem, conhece aí o Power BI nos modelos de capacidade lá, que é o Premium a partir do P1, enfim, né, são modelos de capacidade, onde eu tenho uma console, por exemplo, e aí pensando só em Power BI, o que eu faço é publicar nessa console, e aí ela permite que, além de adicionar recursos aos meus dashboards, ela permite que o usuário, sem ter uma licença, consiga visualizar. O Fabric vai trabalhar de maneira muito semelhante no que diz respeito a ter uma capacidade, né, é ela que eu contrato, ela tem uma variedade grande, até em relação ao Power BI, por exemplo, ela começa de uma capacidade que é bastante inferior ao P1, mas ela também escala bastante. Então, eu tenho uma capacidade, eu consigo, pensando só em Fabric, ter um superior até os planos do que a gente tem. De uma forma objetiva,
o que a gente tiver nas SKUs de febre, que vão ser comercializados nos planos F, né? Quando a gente vê lá o Premium, por exemplo, ele é comercializado como planos P1 até o P5, o Embedded, que é uma contratação no Azure, ele vai lá do A1 até hoje, já tem, acho que se não me engano, até o A8, o Fabric começa com a nomenclatura F, né? Com a letra F, justamente dando essa segmentação aí de custos. E trabalha de maneira, como eu falei, muito similar ao Power BI. Eu consigo contratar ele pagando por consumo diretamente no Azure, mas eu também consigo contratar ele como licença, tendo um custo fixo com compromisso lá mensal ou anual. Mais detalhes até de como isso, né, como é que isso vai se aplicar, eu acho que faz sentido a gente conversar diretamente, especificamente ponto a ponto, porque aí eu acho que já começa a ficar muito detalhista para a gente abordar aqui agora. Mas a ideia de deixar esses pontos é justamente ficar à disposição de vocês, por favor, acionem a gente, para que a gente consiga entrar um pouco mais no detalhe ainda, seja do funcionamento das soluções, seja da maneira de precificação e como a Microsoft vai disponibilizar para a contratação. Lembrando que, né, a gente tem algumas dessas informações, mas ainda não é possível contratar. Eu não consigo ainda comprar uma licença, por exemplo. O que eu consigo usar na grande maioria dos casos é teste, ou até isso que a gente está falando aqui em Private Preview, eu consigo usar através de teste, mas ainda assim eu preciso pedir para a Microsoft. A gente faz uma inscrição e a Microsoft libera em alguns casos. Então já são recursos que dá para usar, mas eu não trouxe nem, diferente do Sidney, até a gente não incluiu nenhuma demo, nem nada nesse sentido, porque diferente do que ele mostrou, não necessariamente a gente consegue sair daqui e já executar alguma coisa nesse sentido. Embora, tá, como última fala aqui, eu quero deixar bem registrado, bem enfático, o convite para a gente fazer isso. Então, nos próximos slides aqui, vão links para fazer inscrição, para acesso aos testes. Então, a ideia é que quanto mais cedo a gente comece a fazer esses testes, a se interagir com a ferramenta, vai ficar mais familiar também para acompanhar as novidades que a Microsoft vai trazer, a disponibilidade geral, né, para entrar mesmo em produção, esses recursos que ainda estão em preview. Pessoal, eu falei, já é comum eu falar rápido, para quem me conhece está acostumado. Eu fiz questão aqui de correr mesmo com o tempo para a gente deixar esses últimos minutos, caso tenham ainda perguntas que não foram respondidas. E aí fico à disposição de vocês. Poxa, eu vi que já abriu a câmera também, estamos todos aqui, o Sidney está aqui com a gente também. Então, por gentileza, eu vi que tem algumas coisas no chat. Poxa, se você quiser retomar daí já com alguns pontos que você viu, fica à vontade, por favor. Não, perfeito. Obrigado, Mal, obrigado, Sidão. Agradeço todo mundo que está participando com a gente aqui também. Comentei no começo com relação a áudio e tudo, mas a pergunta mais frequente que apareceu é sobre a gravação dessa sessão. Ela foi gravada, será disponibilizada depois, não se preocupem. É fato que numa solução tão nova, não tem ainda todas as respostas possíveis. Porém, o que eu acredito que a gente conseguiu cobrir aqui nessa live serve para desmistificar um primeiro passo ao redor do... Mas o que eu fiz logo que eu parei de falar naquele momento, vou repetir agora. Primeiro, é simples de usar, baseado na interface do Power BI, como o Sidney bem mostrou aqui para a gente. 2, o modelo de comercialização vai ser por capacidades, como o Maurício bem comentou. Então, não vai... Não. É muito provável que vocês já observem que o Power BI Pro está se chamando Fabric Pro. Ou seja, ele continua com as mesmas funções do Power BI Pro, só com um nome diferente. Então, isso continua ainda no E5. Mas é só o que mudou até agora. Então, o licenciamento é por capacidade. 3, o Power BI ele já tinha duas capacidades, a Premium e a Embedded. Agora ele ganha mais uma. O Fabric, ele não entra para substituir nenhuma das duas anteriores. Cada uma tem o seu objetivo, cada uma tem a sua função. E o Fabric não será diferente. Ele provavelmente fica como um plano separado aqui, pessoal. 4, tudo integrado com governança Microsoft. Já existem aqui vários guias. Vou pedir para o Sidney pular mais um slide aqui, porque a gente vai deixar no mesmo momento em que compartilhar a gravação. Então aqui existem vários webinars que a Microsoft vem lançando, a gente pode participar, vocês também. Existe o blog técnico do Fabric com várias novidades. Existe um e-book para um guia de início. Então, a principal mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é testem. Testem bastante o Fabric. É uma solução que ela vem se mostrando muito vantajosa e valiosa para os nossos dados. Ela vem acelerando a adoção de novos projetos. E o que vocês precisam saber de mais importante é
nós estamos preparados para atender qualquer demanda que vocês tenham de Fabric. Então, se surgir a necessidade de, talvez não uma capacitação, mas vamos pegar aqui, vamos trabalhar junto num projeto inicial de análise de dados com Fabric, vamos, convida a gente. Vocês têm aqui os nossos contatos e a gente fica à disposição. Eu novamente agradeço o tempo de vocês aqui, coloco inteiramente o meu time à disposição, o time de atendimento de contas de vocês da Abrasoftware. Eu tenho o Fale Conosco da Abrasoftware. O Fabi bem convidou a gente no começo para nos seguir nas redes sociais, todos os nossos canais estão abertos. Fiquem à vontade para nos procurar, que nós estaremos preparados para atender a demanda de vocês. Testem o Fabric, pessoal. Agradeço novamente, desejo a vocês uma boa tarde e muito obrigado pela participação em mais uma live da Abrasoftware.